Era aqui hoje nós estamos promovendo um apanhado sobre o tema da jornada dessa semana, que é a aliança terapêutica, aliança clínica. Estamos aqui com a sócia Marilene e ela levantou, após o seu estudo, ela levantou alguns questionamentos e a gente vai estar respondendo as perguntas que ela elaborou. Boa noite, Marilene. Qual que é a sua primeira pergunta? Boa noite. Então, nos meus estudos eu verifiquei que no setting da terapia, do processo psicanalítico, o Freud, ele entrevistava os pacientes de costa, né? Ele ficava nas costas do paciente. Sim. E aí, como que ele fazia para ter uma aliança com o paciente, já que ele não ficava de frente para o paciente? Como que era essa aliança? Veja bem, hoje a gente não consegue mais provocar o que o Freud conseguia provocar, que era uma transferência sob pressão. Por quê? Porque hoje, primeiro que existem várias modalidades de abordagens clínicas. Na época, a única modalidade de terapia falada, né, da psicologia, do tratamento do psiquismo através da fala, era a psicanálise. Então, Freud era o único. Então, ali o que ele fazia era fácil de ser aprovado e aceito, porque não tinha concorrência, vamos dizer assim. Hoje, se a gente faz isso, a gente não consegue gerar uma aliança terapêutica, porque o paciente vai preferir um outro psicólogo que senta de frente com ele, que vai dar uma atenção, que vai dar entre aspas, um acolhimento maior do que era na época do Freud. O que o Freud conseguia? Um exemplo que eu costumo dar é que a transferência, o transtorno de transferência, o mecanismo de defesa da transferência que o Freud gerava nas pessoas, ele tinha uma relação muito sobre a pressão psicológica. Exemplo, quando uma autoridade está fazendo uma oitiva, está entrevistando um acusado, ele está ali naquele momento pressionando o acusado com várias perguntas, ou mais ou menos assim, olha, não adianta mentir porque a gente já sabe de tudo. Então é muito melhor para você falar a verdade. Como a gente sabe, no interrogatório, a pessoa, ela morre de medo de cair em contradição. E o cérebro, a força que o cérebro tem que fazer para guardar o que está dentro, está aprisionado, é uma força, é um desgaste muito grande. Então, é muito mais fácil soltar tudo, jogar tudo para fora de forma catártica, do que segurar e reprimir. Porque não sei se você se lembra, quando era criança, que você aprontou alguma malcriaçãozinha, que a sua mãe chegou assim, Marilene, o que você aprontou? Que aí você pensava assim, nossa, se eu mentir, minha mãe descobrir, vai ser pior. Que aí é melhor eu chorar e contar tudo. Sim. Então, aquela pressão da autoridade da sua mãe gerava um mecanismo de defesa de transferência, gerava transtorno de transferência, e a partir dali você despejava tudo para fora. Não só o conteúdo daquilo que você sentia, o conteúdo daquilo que determinava a sua personalidade e também as emoções que estavam reprimidas dentro daquela criança. Aí você chorava, contava toda a verdade para sua mãe, poderia até levar um puxão de orelha, mas gerava um alívio que era terapêutico. Bom, pelo menos dessa eu já me livrei. Então, o Freud, como ele podia gerar uma pressão, que ele não ia ter um problema de mercado, de perder paciente, ele fazia dessa forma e acabava tendo muito resultado. Conseguiu entender? Entendi. Entendi perfeitamente. Muito bem.
Então, André, eu tenho uma outra pergunta. Eu tenho uma paciente na minha supervisão que eu não consigo ter uma conexão com ela. Queria até saber como que eu posso fazer, porque ela não fala nada. Ela às vezes ela fala assim, mas você que é a terapeuta, né? Ela quer que eu faça as perguntas, então ela não traz informação para mim. Uhum. Então, é mais uma terapia que eu falo e ela não fala nada. Então, eu tento de todas as formas, mas eu não sei o que eu faço com ela. Ela parece que quer que a gente adivinhe o pensamento dela, sabe? Não se abre. Exato, isso é muito comum, porque normalmente os pacientes que têm esse comportamento é que o sentimento que predomina dentro dele são sentimentos reprováveis. Hum, Por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem uma tendência a algo reprovável pela sociedade, ele vai ter muita repressão no set terapêutico, porque ele fica com aquele medo de falar e não saber o que vai acontecer depois da fala dele, se o terapeuta vai reprovar aquilo. Mas isso ocorre de forma inconsciente. Bom, o método que eu consigo usar nesse caso é trabalhar por simbologia. Por exemplo, para não ficar esperando que o Freud fazia o quê? Ele chegava para a pessoa, falava assim, olha, a partir de agora você pode falar o que vier na sua mente, e se você não souber para onde começar, você começa pelo último sonho. Aí o paciente ficava calado, não sabia por onde começar, ele esperava acabar a sessão e falava, bom, então terça que vem o mesmo horário. E cobrava. Chegava uma hora que o paciente se irritava, porque ele estava pagando e não estava rendendo. Aí nessa irritação gerava uma catarse pelo sistema emocional da ira e acabava que na raiva ele acabava falando as coisas. Só que hoje não dá para utilizar uhum. esse método. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, vou dar uma ideia, tá? Por exemplo, eu já cheguei para um paciente e falei assim, ó, você vai escolher 5 coisas que você não gosta, 5 coisas que fazem parte da sua vida ou que fazem parte de você, ou 5 coisas que alguém do teu círculo familiar, social, de trabalho pensa de você ou faz contra você. Só que você não vai me falar. Mas eu quero que você elenque 5 coisas que desagradam. E aí, você vai imaginar, de olhos fechados, 5 figuras geométricas. Aí, você vai falar a primeira figura geométrica, a cor, e vai mentalmente elencar um sentimento ou algo que te incomoda, que vai representar essa figura geométrica com essa cor. Tudo bem? Tudo bem. Aí o paciente vai lá, fecha os olhos, ele deve escolher mentalmente, vamos supor, tem uma tendência à mentira compulsiva. Tá, ele põe lá. Eu minto demais. 2, eu tenho mania de cometer pequenos furtos, que eu não tenho coragem de contar isso para o meu analista. Aí ele vai elencar. Depois que ele elencou, eu pergunto assim, ok, sem me dizer o que qual a figura que você escolheu para o primeiro e qual é a cor? Nessa de figura, existe alguma simbologia para cada figura. Entre elas, assim, questões de origem conflitantes e paradoxais. Por exemplo, coisa que eu sei que eu não posso, mas quero. Por exemplo, eu sei que eu tenho que estudar, mas não gosto de estudar, não quero, mas preciso. Então, é uma questão paradoxal. Normalmente, as pessoas simbolizam questões paradoxais com a figura círculo.
Questões da sexualidade com o triângulo, questões de conflito de sentimento, tipo assim, me sinto preso, me sinto amarrado, quadrado ou retângulo, assim por diante, tá? Então, a gente já tem um material aí, através do simbolismo dessas figuras geométricas e cores, e, além disso, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos dar um nome aqui fictício para o paciente. Renato. Renato, qual é a primeira figura geométrica que você escolheu? Aí o Renato fala assim, triângulo. E que cor? Vermelho. Muito provavelmente deve existir alguma coisa desadaptativa sobre a sexualidade com violência. Ou ele passivo isso como vítima, ou ele como ativo, como uma pessoa que gosta de fazer, promover a sexualidade com violência. Então, tem algo desadaptativo com a sexualidade. Provavelmente, pode ser que não seja, mas não importa. Aí eu já tenho esse material. Aí eu falo assim, Renato, eu vou destruir esse triângulo. Eu vou pegar esse martelo que está na minha mão, essa marreta de 15 quilos, e vou arrebentar esse triângulo. Você permite? Se ele falar que sim, automaticamente é algo que realmente ele quer se livrar. Mas, apesar dos pesares, ele pode falar que não. Que apesar de ser uma coisa conflitante, é algo que ele não quer mudar. Se ele falar que sim, posso quebrar? Pode. Aí a gente vai questionar o seguinte, mas se é desadaptativo, então não faz questão nenhuma acabar? Se não faz questão, é porque não tem importância. Se não tem importância, por que você escolheu como primeira opção? Agora, se ele falar, não, não quero, aí você fala assim, bom, eu vou quebrar. E olha, Renato, bate na mesa, né? Ele vai estar de olho fechado. Bate na mesa, pronto, Renato, quebrei. Destruí, acabei com isso. O que você está sentindo agora? Aí pode ser que a gente provoque uma catarse e, através do sentimento que vai aflorar, a gente acaba provocando uma aliança que ele começa a soltar mais informação que está dentro dele. Isso é uma das maneiras, mas existem várias outras. Mas isso no estado hipnótico? Não, só de olhos fechados. Só de olhos fechados? Sim. Tá. Porque no momento que ele começa a se concentrar de olhos fechados, ele já passa a ter o cérebro trabalhando mais no córtex occipital e menos no córtex frontal. Ou seja, ele está desligando um pouco o superego e ativando um pouco mais o id e o ego. Essa paciente, pelo pouco que deu para entender, eu acho que o que ela está escondendo é inveja. Tá? Ela tem vergonha de falar que ela tem sentimento de inveja. De inveja, exatamente. E a inveja consome ela a ponto de adoecer ela. Olha, tem uma coisa interessante. Tem uma história milenar que tem origem lá no mundo árabe, que é o seguinte. Um dia um gênio apareceu para uma pessoa e disse assim para a pessoa, olha, eu sou um gênio, eu vou poder realizar qualquer desejo, qualquer um. E só que tem um detalhe. Tudo que você pedir, você pode pedir qualquer coisa, uma única coisa, um único desejo. Mas tudo que você pedir, eu vou dar em dobro para o seu inimigo, para a pessoa que você não gosta. Aí a história, que é um mito, é uma metáfora, diz que a pessoa escolheu assim, olha, eu quero perder uma vista, eu quero perder um olho. Por quê? Porque ele ficaria com o olho e o inimigo dele sem nenhum, que seria muito pior. Agora, quando a pessoa ela não tem inveja, ela fala assim, eu quero ter toda a saúde do mundo. Aí ele vai estar desejando o dobro de saúde para o inimigo dele.
eu quero ter toda a alegria do mundo, eu quero ter toda a riqueza do mundo. Ele está também promovendo a riqueza para o inimigo dele. Então, a gente ali nessa história, que é uma história metafórica, a gente consegue, no mínimo, mesmo que a pessoa vá mentir, vai dizer assim, eu quero toda a saúde do mundo, e não tem problema se meu inimigo vai ter toda a saúde, porque a pessoa pode mentir. Uhum. Mas essa força que ela vai ter para mentir, essa energia que ela vai ter que desprender para mentir, vai ficar muito perceptível. Então, de uma certa forma, você vê qual a visão holística social que a pessoa tem do mundo. Se ela é invejosa, ela normalmente ela se vê não querendo só destruir o próximo, mas ela se vê inferior ao próximo e sempre o outro é superior a ela. Uhum. Então, não sei se ela teve esse procedimento de falar assim, fulana é mais bonita que eu, fulana Sim, teve falou. alguma... então. Com os irmãos também, que são mais bem-sucedidos. Até a questão de uma pessoa falar inglês e ela não, ter feito um intercâmbio na juventude e ela não. Então, agora, Eu existe nunca uma... posso falar assim para ela, olha, o que você sente é inveja? Você tem que Não. trabalhar a inveja? Não, Nunca porque aí você posso. vai quebrar a aliança terapêutica. Quantas sessões você já fez com ela? 4. É muito cedo para isso. Tá. Porque o que você vai conseguir aí? Um afastamento dela e ela saindo do teu setting falando mal de você. Uhum. Então, o ideal, Marilene, é você dar um tempo para buscar outras estratégias para que você crie um vínculo maior com ela, para a hora que ela confiar mais em você, aí você pode começar um questionamento sobre esse sentimento dela. Até então é muito cedo. Ela vai com certeza abandonar a terapia e vai sair ainda falando muito mal de você, entendeu? Não pode, porque ela é bem influente. Pois é, então você tem que tomar muito cuidado. Uhum. Entendi. Entendido essa. Vamos para a próxima. Qual as dicas que você dá para acelerar essa aliança terapêutica? Então, existem várias coisas, sabe, Marilene? Principalmente a linguagem não verbal. Olha, é muito difícil para o cérebro ficar mentindo o tempo todo. Então, essa jornada, a gente vai estudar muito sobre a linguagem não verbal, os processos fisiológicos e as expressões faciais que ocorrem quando a pessoa está mentindo, quando ela está reprimindo. E o que o próprio Jung tratou muito dentro da sua escola da psicologia analítica, do afeto. Assuntos que afetam a pessoa, assuntos que fazem gerar muita emoção. Por exemplo, essa moça que tem uma grande dificuldade de lidar com a inveja, automaticamente a gente pode tocar no assunto relacionado à inveja de forma paralela a ela e ver como ela reage, quais as emoções que ela gera na sua linguagem corporal. Então, a linguagem corporal é um instrumento muito bom para se analisar. Uhum. E também para criar uma persuasão, o que dentro das técnicas de venda, das técnicas de persuasão, chama-se de rapport. Então, existe técnica de persuasão que você consegue começar a provocar provocar uma aceleração da confiança que o paciente tem que ter. Então, antigamente era assim, voltando à questão da época do Freud.
o Freud não tinha preocupação relacionado ao tempo que poderia gerar o transtorno ou mecanismo de transferência. Ele não tinha preocupação nesse tempo, até porque os tratamentos eram muito longos, no mínimo 5 anos, podendo passar de 15 anos. Então, ele não se preocupava muito se a pessoa ia começar a se abrir logo. Ele ia lá, deixava o tédio tomar conta do ambiente terapêutico, e naquela angústia do tédio, a pessoa resolvia começar a falar. E o cérebro dela criava esse mecanismo. Deixa eu começar a despejar aqui, porque está um tédio aqui, não aguento mais. Hoje, se a gente fizer isso, a pessoa não volta. Então, a gente tem que usar de ferramentas para poder promover isso. Então, uma delas é a linguagem não verbal para análise, técnicas de persuasão, que a gente vai falar sobre elas, e também os exercícios de reprocessamento neuroemocional. Porque através dos exercícios de reprocessamento neuroemocional, eu não preciso nem tratar sobre a questão linguística. Eu posso simplesmente, como você já viu no Brain Spotting, chegar para a pessoa e falar assim, olha, fixa o seu olho aqui nesse ponteiro e a hora que você sentir aquela sensação no corpo desadaptativa do seu estresse, da sua depressão, do seu ataque de pânico. A hora que você começar a sentir, você me fala. E ali você começa a trabalhar o sentimento pela posição ocular. E uma coisa é fato. Quando a pessoa começa a se emocionar no setting terapêutico, a catarse. O que é catarse? É tirar a emoção de dentro para fora, facilita ela se abrir, tá? Eu não sei se você já percebeu, em algum momento da sua vida, quer ver um exemplo? Eu morava num prédio, tinha uma moradora. E essa moradora não tinha amizade. Um dia, ela correu no meu apartamento e pediu ajuda para minha mãe, que o marido queria agredir ela. Aí foi aquele fuzuê e tal. A gente acolheu ela dentro de casa, meu pai e meu irmão foram conter os ânimos dele, acalmou a situação, ela voltou a conviver com essa pessoa. Aí teve um segundo dia que essa pessoa, marido dela, quis agredir ela de novo. Aí nessa, ele começou a agressão, chegou a vias de fato um pouco, até ela escapar. Nessa agressão, ela se emocionou muito. E aí chegou lá, ela desparramou tudo. Ela não aguentava mais. Ela começou contando tudo que ele fazia com ela, contou tudo. Contou a história dela todinha, que ninguém conhecia ela lá em casa. Contou a história inteira do casamento dela e falou tudo que o marido fazia com ela. Então, ali, ela criou-se uma aliança por pressão, que é mais ou menos como o Freud fazia. E nesses exercícios de reprocessamento emocional, ou até com alguns exercícios hipnóticos, a gente traz a emoção para fora. E aí, através desse processo, a pessoa tira. Um exemplo tosco, mas interessante, é a pessoa comeu demais, está passando mal. E aquela comida que está no estômago está deixando ela ruim. Aí ela vai e toma um copo de água com sal, ela provoca o vômito. O vômito tira toda a comida para fora. Até para fazer um diagnóstico. Olhar aquela coisa nojenta do vômito e falar, nossa, a comida está inteira ali, ou seja, é um problema digestório. Então, automaticamente, ela se aliviou com o vômito e a gente fez o diagnóstico. Aí vê lá, o vômito saiu sangue. Aí o médico fala, poxa, aí tem alguma lesão no aparelho gástrico. O que pode ser uma gastrite? Então, a própria catarse, o próprio vômito emocional, provoca emoções e reações, e o conteúdo daquilo que se solta já é um grande diagnóstico. Mas os métodos que a gente vai estudar nessa jornada de persuasão, de convencer a pessoa a ter confiança na gente, são métodos que são usados para o neuromarketing.
para as vendas. São métodos que podem ser usados no setting terapêutico, de provocar com que a pessoa crie com mais velocidade confiança no setting terapêutico. Entendi. Mas de forma instintiva, mesmo sem muita experiência. Na sua opinião, qual a estratégia que você tomaria para promover uma aliança? O que você acha que você deveria fazer? Então, o acolhimento, né? Você acolher o paciente, ficar bem próximo dele. Quando eu faço a hipnose, eu sempre toco, dou carinho. Então, acho que isso Isso que era o contrário do que a psicanálise no passado pregava. Que a psicanálise pregava que no momento que a gente interage com o paciente, não era positivo, que era contra a transferência, que o terapeuta não poderia passar informações, nem movimentos, tal, que era para ter esse distanciamento. Mas hoje em dia você percebe que não dá. Eu acho que isso ajuda bastante. Os que eu estou atendendo, às vezes eu faço carinho na cabeça, né? Então, no ombro. E também esse acolhimento, eu pergunto como que está no dia seguinte, sabe? É uma técnica de venda que é muito falada e a gente vai promover isso. Você falou do toque, eu lembrei. O vendedor vai cumprimentar o cliente com um aperto de mão, ele rapidamente ele pega, vamos supor que ele vai cumprimentar com a direita, rapidamente ele pega com a esquerda e segura o antebraço do cliente. Então, esse toque é como se desse um abraço na pessoa. Aí, esse toque gera uma comunicação. Exatamente. Gera uma comunicação de sentimento. Por isso que é importante. Aí, a gente também, fazendo a linguagem corporal, a gente vai entender o temperamento e a personalidade do cliente com velocidade. Por exemplo, casal, quando chega para fazer terapia de casal, um dos cônjuges que põe a mão por cima é o dominante na relação, sempre. Então, quando você vê o homem pondo a mão por cima, ele que domina. Quando a mulher põe a mão por cima, a hora que vai dar a mão no marido, para caminhar, é ela que domina. Quando eles ficam trocando toda hora, é porque a alma... Uma aliança mais meia-meia. Cada hora um domina. A pergunta que eu te faço por curiosidade, se você não quiser, não responde. Quando você dá a mão para o seu cônjuge, quem que dá a mão por cima? Eu fiquei pensando nisso, não sei. Nem Vou reparou, observar. né? Nunca reparei. É interessante. Eu Então, vou reparar. isso tudo nós vamos aprender durante a jornada. Nossa, se a minha mão for por baixo, eu vou ficar doida. Eu quero mudar para o mão por cima. Agora você não deixa mais a mão por baixo. Eu vou mudar. Ai, ai. Ô, André, qual parte da psicologia que estuda esse método aí de persuasão não, desculpa, persuasão mesmo. E como que isso funciona no cérebro? Isso é ético também, fazer isso? Tá, primeiro, a psicologia forense começou a estudar principalmente alguns agentes da CIA, na época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria se usava muito espião. E para você poder entrar no ambiente, vamos supor que um agente da CIA queria investigar um círculo de amizades de alguma turma norte-americana que eles desconfiavam que ali poderia ter informante da KGB, por exemplo. Então, os psicólogos forenses que trabalhavam com criminalidade, que eram contratados pela CIA e pelo FBI, eles começavam a fazer pesquisa, gastar muito em pesquisa de laboratório, de pequenos detalhes que poderiam ajudar nessa criação de aliança para que eles pudessem
se infiltrar. Uma delas é assim, o ser humano, ele... e também juntando com o neuromarketing, que é a área da psicologia que estuda como o ser humano escolhe aquilo que ele vai consumir, como o ser humano escolhe aquilo que ele vai comprar, como que faz para passar confiança e desenvolver mecanismos de promover a venda. Um desses estudos, normalmente, é analisando o comportamento de compradores. Uhum. Exemplo, você coloca uma câmera numa pessoa e pede para a pessoa, dá um dinheiro para ela e fala assim, vai no supermercado e compre. Aí, a partir daquela câmera, começa a ver por onde que a pessoa começa a analisar o produto, o que chama mais atenção da pessoa no supermercado, quais são os fatores, aí se entrevista a pessoa, o que fez com que ela optasse por um determinado produto, quais foram os itens que ela levou em consideração. E o que se sempre descobre é que tudo isso é automatizado, que na verdade as escolhas sempre são automáticas, inconscientes. Raras são as vendas que são feitas de forma programada. Tá? A maioria das vendas são feitas por impulso. A pessoa compra por impulso. Uhum. Então, descobriu-se que, muitas vezes, as cores que tinham apelo ligado ao prazer, por exemplo, vermelho, objetos que se assemelham com órgãos sexuais, chamam mais atenção. E aí vai se estudando tudo isso. São os arquétipos, né? Que falam que são os arquétipos, não? Não, são os arquétipos, porém, você pode considerar que são simbologias, que têm a ver com arquétipos, sim, mas é um comportamento automático dos compradores, tá? Tá. Aroma, algumas lojas que possuem aroma que remetem a uma memória rápida de algo que gera prazer, promove, porque assim, quando o consumidor está numa loja, ele está ali toda hora se protegendo, porque a vontade é sair comprando tudo. Uhum. Então, como quebra o mecanismo de defesa da pessoa de não comprar? Então, algo que gera emoção, algo que gera prazer, algo que gera semelhança, e assim foi se estudando. Baseado nos estudos do neuromarketing, que investe muito sobre métodos de persuasão, que podem ser aplicados para o setting terapêutico, basta o terapeuta ter criatividade, que ele utiliza desses recursos que se geram, que se aprende no neuromarketing, e também a galera da KGB e da CIA começou também a fazer outros estudos. Uma coisa interessante, não vou lembrar o nome dele agora, mas o pai da leitura das microexpressões faciais, ele chama muita atenção dele uma cigana nova-iorquina. Lá em Nova York tinha uma mulher que ela não tinha poderes, porque ela era criminosa. Ela cometia estelionato e tal. Mas várias pessoas relatavam que chegavam próximo dela e ela começava a acertar um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí eles começaram a entrevistar essa cigana e começaram a forçar ela a contar o que ela... Ela falava que era de forma intuitiva, mas existia um aprendizado que era passado de uma cigana para outra. E dentro desse aprendizado, existia muita coisa da linguagem corporal. Uhum. Quando a pessoa está gostando daquilo que, por exemplo, a cigana trabalha muito com a linguagem fria. O que é linguagem fria? É algo que não tem nem sim nem não, e o cérebro tem filtragem. O que seria filtragem? Exemplo, quando você está querendo comprar um carro, tá? Aí, ou melhor, quando você estava escolhendo um curso de psicanálise, o assunto de psicanálise ele estava dominante no teu cérebro. Uhum, sim. Aí
toda hora você... Nossa, como eu estou vendo tanta coisa de psicanálise. Que o cérebro começa a filtrar um assunto que te interessa. A pessoa que está comprando um carro, ela vai para a rua, ela percebe vários carros iguais ao que ela quer comprar. Então, o cérebro tem essa capacidade de filtrar. E a linguagem fria, ela fala uma coisa ampla, que o cérebro vai pegar só aquilo que interessa para ele. E através da linguagem corporal, existe uma confirmação. Por exemplo, quando a cigana lança uma frase que não assimilou, que não tem nada a ver com o que a pessoa está sentindo, a pessoa fica imersa. Quando tocou nela, a pessoa tem uma reação corporal. E aí a cigana ia fazendo essa leitura corporal. Uhum. Então, a partir dessa, cigana começou a entender as microexpressões, qual era a linguagem corporal que elas intuitivamente usavam, foi trazendo isso para uma coisa mais científica. Aí também algumas pesquisas que faziam, entrevistando pessoas, punha uma pessoa para fazer uma venda bonita e bem arrumada e uma desarrumada e não tão bonita. Aí o produto que aquela pessoa bonita, bem arrumada vendia mais. Uhum. Aí, como o cérebro sente mais confiança na aparência do vendedor, uma coisa interessante, ia num café todo dia, ler um jornal no café e cumprimentava assim: boa tarde, bom dia, a atendente do café, todo dia. Aí, quando esse pesquisador ia fazer uma abordagem para essa atendente, ela não tinha tanta repressão, porque no cérebro dela falava assim: não, mas eu já conheço essa pessoa. Uhum. E ela simplesmente ia lá falar bom dia. Então, era uma técnica que os pesquisadores da FBI, da CIA, percebiam. Nossa, basta você estar em contato com a pessoa, essa proximidade por muito tempo, gera uma sensação de confiança. Uhum. Porque o ser humano, ele tem, como todos os animais, ele tem medo daquilo que ele não conhece. Como ele conhece aquela imagem está ali todo dia presente, dá a impressão de que é um amigo. Não é, só simplesmente está, bom dia, boa tarde. Não sabe nem quem é a pessoa, né? Não sabe nem quem é. Então, eles percebiam que, quando eles queriam se infiltrar no lugar, antes da abordagem da pessoa para interagir com aquela pessoa que eles queriam criar uma infiltragem, que é se colocar dentro de um ambiente, eles simplesmente esbarravam com essa pessoa 2 vezes ao dia. Ali fazia uma linguagem corporal, ali fazia um toque, ali ia com um determinado cheiro, ali tinha uma determinada frase que se falava. Então, são coisas que a gente vai estudar nessa jornada que vai ajudar não a gente manipular, porque existe uma diferença muito grande entre persuadir e manipular. Uhum. O não ético é a manipulação. É fazer como aquele Tadashi lá que você mandou para mim, Uhum. o vídeo daquele terapeuta que fazia de várias matérias depois. Ele era um serial, ele falava a mesma frase para todas as pacientes dele. Olha a frase que ele chegava: ah, vamos fazer um alinhamento de chakras? Vamos. Você está com o sutiã confortável? Isso ele falava para todas. Então, é um ritual. A pessoa que tem um ritualismo, uma coisa repetida, não é um serial killer, mas é um serial de atitude errada. Isso já prova que ele tem um desvio de personalidade. Que aquilo não é um impulso simplesmente, e sim um transtorno de personalidade. E ele se colocou no mundo da terapia porque os manipuladores, os psicopatas, eles têm facilidade. E eles escolhem as pessoas mais frágeis para manipular. Agora, a persuasão pode ser assim: ah, eu quero usar um método que eu vou passar mais confiança para poder ajudar aquela pessoa. Não é um método para fazer ela se dar mal, é para ajudar. Sim. Entendeu? Tá usando para o bem, né?
está usando para o bem. Então é isso, dona Marilene. A gente vai começar agora com os vídeos. Muito bom. E vamos começar a estudar a partir de agora. Então, as dúvidas sobre aliança mais básicas a gente já tirou. Muito obrigado. Obrigada. Posso só fazer uma última pergunta? Fica à vontade, dona Marilene. A gente fez aliança, tratou o paciente está bem apegado com a gente. E para a gente dar alta para esse paciente, essa quebra de aliança? Olha, a questão da alta é uma questão extremamente polêmica. Eu costumo não julgar terapeutas que mantêm pacientes por muitos e muitos anos na clínica, principalmente os pacientes idosos, porque muitas vezes a gente sabe o quanto é difícil para a família hoje em dia ter tempo de conversar com as pessoas da terceira idade. Então, às vezes, você tem lá uma pessoa da terceira idade que não é difícil para ela gastar um dinheirinho uma vez por semana, não prejudica a vida dela, ela sai de casa, ela passeia, ela conversa, ela mantém a higiene mental dela, o terapeuta está sempre avaliando. É uma distração, né? É uma distração. Então, para que dar alta para uma pessoa assim? Para que falar para ela não venha mais? Agora, é óbvio que se a gente vê uma pessoa jovem que não está conseguindo tomar uma decisão na vida sem questionar o terapeuta, já não está sendo produtivo. Imagina um pai de família que fala assim: Marilene, minha filha me pediu para ir fazer um intercâmbio, eu não sei o que fazer, me ajuda. Aí já é dependência emocional. Ele já não está mais tomando decisões por conta própria. Então, isso tem que ser muito bem avisado, muito orientado, e você tem que fugir disso. Porque não é questão só de ética, é questão que você está prejudicando uma pessoa. Ela está dependente emocional, ela não está se tratando mais. E dependência emocional não é bom para ninguém. Sim. E eu conheço várias pessoas que já passaram por isso. Não comigo, mas amigos que não poderiam fazer terapia comigo. Eu tenho um amigo de infância que ele vai pelo menos uma vez por mês no terapeuta há mais de 30 anos. E é sempre assim, ele guarda tudo que ele tem para decidir para conversar com o terapeuta dele. Eu já cansei de falar para ele que não é correto. Aí eu perguntei para ele: quando o seu terapeuta falecer? Porque ele é muito mais velho que você. E a hora que ele faltar? Ah, mas daí já tem um filho dele que está trabalhando na clínica. Essa é a resposta que ele me deu. E até porque o terapeuta ele não pode dar a resposta pronta para o paciente, né? Mas ele não tem que... Tem uns que dão. Tem hora que a gente não consegue se isolar. Tem hora que a pessoa pressiona. Tem hora também que a gente é humano. Tem hora que a gente escapa. Tem hora que vai acontecer com você, de repente, ter tanta aliança com o seu analisando, que você pode simplesmente... seu cérebro não fica 100% online. Tem hora que ele fica offline, entendeu? Sabe aquela história dos reality show? Chega uma hora que a pessoa esquece que está sendo filmado. Chega uma hora numa conversa, você esquece que você está ali na terapia por uma fração de segundo e você pode cometer esse deslize. E falar assim: mas isso não é certo. Isso eu não concordo. Pode acontecer. E ninguém pode condenar um terapeuta de hora ou outra cometer esse deslize, porque ele é humano. Agora, pode acontecer de você querer dar uma opinião. E aí você também pode dar, desde que, creio eu, tá? Creio eu que isso é correto, não sei se todos concordam com isso, mas eu tenho isso como correto. Realmente falar assim, ó, quero expressar
Minha opinião, mas só depois que acabar a sessão. Ah, entendi. Acaba a sessão, acabou a sessão, você fala assim, olha, acabou a sessão, mas eu quero dar uma opinião. A minha experiência de vida diz que você tem que tomar cuidado que essa pessoa está tentando te enganar. E ela vai te roubar. Entendi. Você também não pode omitir socorro. Sabe? Chega uma hora que você é obrigado a dar uma coisa. Você percebe, por exemplo, que o teu paciente está caindo numa coisa que, pelo nome, você não vai saber. Mas você sabe o que é. Que hoje é conhecido como catfish. O que é catfish? É uma amizade virtual. São principalmente hackers que ficam fazendo engenharia social, procurando mulheres que têm solidão, faz amizade virtual com a pessoa, conversa, promete mundos e fundos, fala que está apaixonado e fala, por exemplo, que só não está podendo ir até lá porque não tem dinheiro para comprar a passagem e jamais ele quer que ela compre a passagem. Uhum. E aí ela fala assim, não, eu vou comprar a passagem. Ele fala, não, meu amor, se você comprar a passagem, exemplo, aí do Brasil, para mim sair daqui da Suécia, que nem está na Suécia, vai ficar muito mais caro do que eu aqui na Suécia comprar para o Brasil. Porque a companhia aérea daqui é muito mais barata que a brasileira. Entendeu? Um exemplo, que hoje em dia dá para Aham. comprar à distância, mas um exemplo. Então, ele manipula. Aí o terapeuta está vendo que a pessoa está apaixonada, ele não pode persuadir, ele não pode manipular, mas fala assim, olha, faz conta que a paciente chama Angélica. Olha, dona Angélica, no final da sessão, assim que a sessão terminar, não o terapeuta André Cardelli, a pessoa André Cardelli, que conhece comportamento humano e se informa de algumas coisas, vai dar uma opinião como amigo para a senhora, mas assim que acabar a sessão. Acaba a sessão, Uhum. pagou, vamos até lá embaixo, vamos tomar um café? Vamos, olha, não é o terapeuta que está falando aqui. Tem uma coisa que chama catfish, é uma quadrilha, vou mostrar para a senhora, entra na internet, mostra. Aham. Também se não fizer isso, é uma missão de socorro. Não, tem que fazer, exatamente. Entendeu? Então, óbvio que a gente tem que ter o discernimento e para toda regra tem uma exceção. Você pode pegar uma pessoa que está sendo violentada. Está sendo manipulada a É. cometer coisas que não faria se não fosse por manipulação, por pressão. A gente, a gente sabe que os manipuladores, eles geram uma... Isso na terapia, não sei se você lembra de uma das pacientes que eu participei com você, que tinha dificuldade de terminar uma relação, Aham. o quanto aquele manipulador, namorado dela, fez com que ela criasse uma dependência emocional dele. A frase que ela repetiu várias vezes é assim, se você me largar, outro que você pegar vai ser pior. Na sua idade, você pensa que é fácil arrumar alguém? Então, eles vão manipulando, gerando medo, gerando pressão emocional, gerando laço acima da normalidade. Então, ali, ele não está persuadindo, porque a sedução é uma arte também. Aham. Um homem feio pode se encantar por uma linda mulher e ele usar um método de persuasão para que ela perceba ele com outros olhos, não só pela aparência dele, que perceba ele pelo seu lado intelectual, que perceba ele pelo seu lado espiritual, porque a primeira imagem que se vê é a aparência física. Às Uhum. vezes ele não tem recurso, porém ele é uma boa pessoa e está encantado por aquela linda mulher. Agora, o que ele não pode é manipular, mas ele pode persuadir, que é a arte da sedução. Então, tem um limite que se torna ético ou não, vai depender das Entendi. circunstâncias.
Mas o estudo da persuasão é interessante porque traz para a gente conhecimento até onde vai o convencimento e até onde vai a manipulação. E assim a gente também vai aprender como reconhecer o manipulador. Quais os métodos que o manipulador usa? Nesse estudo que a gente vai fazer nessa jornada, vai Ótimo. facilitar para vocês, terapeutas, conhecer os métodos que os manipuladores usam. Assim vocês vão conseguir identificar pacientes manipuladores que têm aos rodos. Tem vários pacientes manipuladores. Pacientes esses que eles querem do analista uma desculpa para justificar falhas enormes que eles cometeram. O cara, vamos supor que ele vai no set terapêutico para falar que ele está num transtorno, por isso ele traiu a mulher, por exemplo. Aí, de repente, ele vai querer convencer a terapeuta que ele tem algum problema de compulsão sexual para falar que a culpa não foi dele, e assim ele vai tentar manipular o terapeuta. E o terapeuta tem que conhecer esse processo para ele não se envolver com a história, com a historinha do manipulador. Então, essa jornada vai ser de muito bom, extremo valor para vocês, terapeutas. Então, muito a bom. partir de amanhã, começaremos a nossa jornada. Alguns vídeos, nós vamos ter alguns vídeos, e vamos ter debates e aplicações diretas com algumas questões levantadas. Por que vão ser vídeos? Porque são pessoas que são gabaritadas, que estudam esse assunto muito mais do que eu, seu orientador. Então, a gente vai aprender junto com esses vídeos. Dentre eles, a gente vai assistir alguns vídeos do Victor Santos, de uma outra que é, se não me engano, o nome dela é Regina, que é uma psicóloga que dá curso de neuromarketing. A gente vai ver matérias relacionadas à venda, mas que servem para nós sendo adaptadas. Então, espero que tenha tirado suas dúvidas. Muito obrigado por esse bate-bola. Eu que agradeço. Então tá. Vou Eu que agradeço. encerrar a gravação. Obrigada.